vivo pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu vou morrer, eu vou nascer, viver, ou seja, essa vida aqui. E quando morrer, saindo desse tabernáculo e chegar o juízo, por eu não fazer a vontade de Deus, eu vou morrer de novo. Não vou à segunda morte. É isso. Então, eu tenho que viver pela palavra, né? Eu tenho que viver pela palavra. Independente da dificuldade, eu tenho que crer que o Senhor, quando disse, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, eu tenho que viver na luz. Porque se eu digo que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, porque Ele me formou, mas quando Ele me deu vida, Ele soprou sobre a minha narina, o fôlego, Ele soprou sobre mim. Então eu tenho algo que pertence a Deus, que não me pertence. E quando Cristo vier, enfim, me chamar, eu vou estar em paz com Deus. Eu vou reviver para Deus. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Então, o Espírito que Deus me deu se aperfeiçoou em meio a tanta dificuldade, que quando Deus me chamar, independente se eu viver 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, mas esse dia vai chegar. Quando Cristo vier me chamar, eu tenho que ter certeza que eu vou morar no céu, na Nova Jerusalém. Mas se em meio a essa dificuldade, em meio a essa jornada, surgir uma dificuldade, eu vou contar rapidamente uma coisa que aconteceu e eu fico assim, né? Conversando com o Senhor, em particular entre eu e Deus. Rapidamente. Eu, 4 meses, o Senhor recolheu meu esposo. E durante os 3 meses, eu estive com ele lado a lado. No hospital, lado a lado dentro do hospital. E eu vi todo o processo. Começo, a descoberta com os médicos, começo. E assim, existe um demônio que está colocando medo, atualmente, medo nas pessoas. E o demônio desse medo, o demônio que está colocando esse medo é dentro dessa enfermidade chamada-se câncer. Câncer. E está trazendo um pavor. Eu digo isso porque eu estive lá no Instituto, ali em Pinheiros, né? No Instituto Câncer. Fiquei ali, vi excelentes médicos. Grandes descobertas eles já haviam feitos. E teve um dia que a médica veio para mim e falou assim, olha, você fica tranquila, porque os médicos têm grande descoberta. E eu virei para aquela médica e falei assim, doutora, se não for, eu falei para a chefe de uma equipe de médicos, dentro do procedimento do meu esposo. E ele estava se tratando de um glioblastoma multiforme tipo 4. Quem já ouviu falar sobre isso?
simplesmente é um corpo estranho. Todo, né? Todo tumor no corpo é um corpo estranho. Mas esse é um dos mais agressivos. Porque até o dia de hoje, nem no Albert Einstein, nem no Sírio-Libanês, inclusive os médicos do Instituto, são os médicos do Sírio-Libanês, o chefe, não achou cura para este tumor chamado glioblastoma multiforme tipo 4, um dos mais agressivos. Então, quando a médica veio conversar comigo, eu falei assim: se não for a misericórdia do Senhor, e se Ele quiser curar o meu esposo, Ele pode. E a médica olhou para mim e ficou quieta, porque ela sabia do que ela estava falando. Ela estava simplesmente amenizando a situação para comigo. E assim, a pessoa começa com uma simples dor de cabeça, ânsia de vômito, coisa básica, coisa que todo mundo tem, né? Uma dor de cabeça. Só que com meu esposo, esse corpo estranho se alojou na mente. E se tirasse 100% e sobrasse 99,9% e sobrasse 0,1%, dentro de 30 dias ele voltaria com força maior. É um demônio terrível. O meu esposo, 75 quilos, com 1,78 m, né? A Cláudia chegou a conhecer meu esposo? Chegou a conhecer, um homem forte, né? Bonito meu esposo, né, Cláudia? Né, irmã Cláudia? Bonito meu esposo. E jovem, 47 anos, trabalhando. Simplesmente ele adormeceu. Simplesmente adormeceu. E durante os 3 meses, eu pude contemplar passo a passo daqueles instantes. Sabe uma flor? Simplesmente quando murcha, um vegetal, outrora forte, bonito. Depois de 3 meses, já não via, já não acordava, já não se alimentava. Durante 3 meses. E a cada dia, eu falava para o meu Deus. Em nenhum momento eu pedi para o Senhor me livrar daquela situação. E aí até que o hospital chegou para mim e falou assim: olha, agora você vai ter que... Vamos dar alta para o seu esposo. E você vai ter que ir com ele para uma clínica chamada Recanto São Camilo. Quem esteve lá já sabe como é que é. Quem já foi fazer evangelismo lá sabe como é que é. E eu falei: Senhor, aquele lugar não. Mas eu tinha que ir. E eu fui. Na primeira noite, eu olhei em volta. Cheguei em casa, chamei os meus filhos e falei assim: vocês sabem como é lá. Eu conversei com vocês antes. Só que eu não quero voltar para lá. Lá cheira a morte. Ainda que você evangelize e sai. Porque não é lugar para vivos lá. E eu chamei. No dia seguinte eu voltei lá. Chamei a assistente social e falei assim: até aqui eu fiquei com meu esposo. Só que a partir de hoje eu vou vir até o momento que ele precisar de mim. E eu não vou estar aqui direto. A médica falou, a assistente social falou: não, eu entendo. Eu entendo, senhora. Durante a noite cheguei para o meu esposo, que eu conversava todos os dias, ministrava a palavra. Nesse meio tempo, eu estive lá pregando para os enfermeiros, fechavam a porta, a gente ministrava a palavra, fazia oração, cantava um hino de louvor assim baixinho, só para o Senhor receber. Foi feito o trabalho ali.
E eu cheguei pro meu esposo e falei: querido, você me conhece. E você sabe que eu não ficaria nesse lugar aqui. E você também não quer ficar. Então vamos fazer um acordo. Para onde? Isso durante a... Foi segunda-feira ele foi. Terça-feira conversei com meus filhos. Na quarta-feira voltei, conversei com a assistente social. E na quinta-feira eu conversei. Na quarta-feira à noite, de madrugada, eu conversei com ele.